saber qual que é o estágio de desenvolvimento da pandemia no Brasil é de grande importância, né, para a gente saber quais medidas e com qual rigor essas medidas devem ser tomadas. O objetivo desse estudo foi quantificar o índice de subnotificação de casos confirmados por Covid no Brasil, né, uma vez que a gente sabe que o país é um dos últimos no ranking de aplicação de teste quando comparado a outros países. Então é de se esperar que haja um grande quantitativo de casos reais que não estejam entrando nas estatísticas oficiais de casos confirmados. Então, a ideia foi justamente quantificar qual seria esse volume de casos não confirmados. Para isso, nós utilizamos os dados de hospitalização por síndrome respiratória aguda, que é monitorado e divulgado pela Fiocruz. Usamos o período de 2012 a 2019 e fizemos uma análise matemática para encontrar qual seria a melhor função que explica essa dinâmica. Então, extrapolamos essa dinâmica para 2020 e comparamos com o número real de casos de hospitalização nesse ano. Essa diferença entre a série histórica extrapolada e o número real é justamente o incremento atípico de casos ocorrido devido à infecção por Covid-19, uma vez que a gente sabe também que não está tendo um surto de nenhum outro tipo de vírus que leve à hospitalização por síndrome respiratória aguda que não seja Covid-19. Esse aumento atípico a gente compara então com os números oficiais de hospitalização devido à Covid, divulgados pelo Ministério da Saúde. Encontramos então essa proporção de 7,7 para 1, ou seja, a cada 7,7 casos reais de contaminação, somente um está sendo notificado como confirmado nas estatísticas oficiais. Então, o ideal é que sejam realizados massivamente testes para saber o número exato de casos de contaminação, mas, infelizmente, a gente sabe que isso não está sendo feito no Brasil, uma vez que o país é um dos últimos no ranking de aplicação de teste, quando comparado a outros países. Então, é necessário a gente usar caminhos alternativos para, de algum modo, conseguir estimar o número real de casos e saber qual que é o real estágio de desenvolvimento da pandemia no país. Quando a gente olha o ranking de número de testes por milhão de habitantes que estão sendo aplicados entre vários países, o Brasil aparece em 29º lugar, aplicando somente cerca de 300 testes para cada milhão de habitantes, enquanto países mais desenvolvidos têm aplicado 5.000, 8.000 e até 10.000 testes por milhão de habitantes. Então mostra que o número de confirmados no Brasil pode estar bem aquém da realidade, uma vez que esses casos não estão sendo diagnosticados justamente porque testes não têm sido aplicados massivamente. Mas mesmo assim, quando a gente compara o ranking de número de infectados por milhão de habitantes, o país aparece em 13º lugar, ou seja, numa posição intermediária. Então a situação no Brasil pode ser bem pior do que essa que aparenta quando a gente olha os casos confirmados, uma vez que a gente sabe que vai haver um número muito grande de subnotificações, dado ao baixo índice de testes que tem sido aplicado. Esse estudo aponta então a nossa falta de conhecimento sobre a situação atual de desenvolvimento da pandemia no Brasil. Então, uma medida de relaxamento do isolamento precoce, onde a gente ainda tem um número muito grande de casos, pode levar a um crescimento explosivo do número de contaminados e, consequentemente, um crescimento também explosivo de mortes no Brasil.